E constantemente estamos aqui falando a respeito dos pecados, dos erros, das falhas que cometemos, não somente nós, mas também os cônjuges. O problema é que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos esses pecados ao Senhor e obtemos dele perdão e não mais continuamos na prática deste pecado. O grande X da questão, que a gente acaba falando mais dos cônjuges, é porque eles de fato não só pecaram, mas como continuam na prática do pecado. Continuam vivendo e acobertando o seu pecado, achando que não é pecado, achando que não é nada, achando que está tudo bem. E como no vídeo que nós fizemos ontem, achando que Deus assim mesmo vai salvá-los, vai levar eles para uma vida maravilhosa no céu. E isso não é uma verdade, muito pelo contrário, isso é uma mentira, um engano de Satanás. Como que a gente pode afirmar isso? Como que nós podemos ter certeza disso? Ora, a Bíblia nos diz, lá no Salmo 32, por exemplo, que o salmista diz: quando eu guardei silêncio sobre o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido todos os dias. Todos os dias. O verso 4 vai dizer assim: porque dia e noite, dia após dia, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Queridos, essa é a real condição que maridos e esposas estão vivendo neste momento. Permanecem dia após dia na prática do pecado, mas também dia após dia a mão do Senhor vai pesando sobre a vida deles e vai se intensificando o peso, vai aumentando progressivamente o peso sobre cada um que está na prática do pecado, sobre cada marido, sobre cada esposa que está vivendo hoje o adultério. O problema não foi pecar, o problema é estar no pecado. Não deveria, óbvio, não deveria ter pecado, mas se pecou, peça perdão e não encubra o pecado, não continue na prática do pecado, porque se continuar na prática do pecado, haverá sim consequências diárias. Diárias é o que a Bíblia nos diz, que diariamente havia ali um bramido, um gemido, diariamente. Por que havia esse gemido? Porque a mão do Senhor não os deixava em paz. Assim ocorre na vida do marido, na vida da esposa. Por mais que seja ali devagarzinho, a conta-gotas, vai chegar um momento em que vai se tornar insuportável viver a vida que o seu marido está vivendo, viver a vida que a sua esposa está vivendo. Em alguns momentos, Deus vai permitir até para ensinar o seu marido, ensinar a sua esposa, mas entenda que isso vai ser de dia a dia aumentado. Essa pressão que existe e que sempre vai existir para que ele renuncie o pecado, isso vai acontecer todos os dias. Deus vai pesar a mão sobre o seu marido, sobre a sua esposa, de contínuo. Enquanto durar a prática do pecado, enquanto durar a prática desse delito contra o Senhor, dessa iniquidade, também vai durar o peso da mão do Senhor e esse peso aumentará dia a dia. Agora, quando a atitude deles mudar, porque é isso que acontece, querido. Se você vive na prática do pecado, Deus não vai ser conivente com o seu pecado, Deus não vai aceitar o seu pecado. E para corrigir você, para que você saia do pecado, Deus vai pesar a mão, sim. Mas a partir do momento que você confessa e deixa o pecado, abandona o pecado, olha o que diz o texto: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Quando você tem uma atitude de confessar, de pedir perdão, de se arrepender e de abandonar a prática do pecado, Deus está pronto para perdoar a maldade do pecado. Deus está pronto para perdoar o pecado. Deus está pronto
para te livrar disso, para te colocar vestes brancas e um anel no dedo. Mas enquanto o marido, enquanto a esposa estiver continuamente na prática do pecado, e queridos, há uma crítica muito grande quando a gente fala sobre pecado continuado, né? Não é aquele pecado que se esgota naquele momento que você faz, mas é todo o momento em que você continua fazendo. Porque o adultério, por exemplo, o adultério você não faz uma única vez. Enquanto você não voltar para o seu cônjuge, enquanto você não restabelecer o vínculo conjugal, o vínculo matrimonial e continuar com a mulher estranha, com o homem estranho, você está num pecado continuado, porque você está adulterando todos os dias, a todo momento, a todo segundo. Por isso é um pecado continuado. E este pecado vai envelhecer os teus ossos. Esse pecado vai fazer com que maridos e esposas gemam dia após dia, todos os dias, o dia inteiro, porque a mão do Senhor repousa sobre eles a fim de pesar, não a fim de abençoar, a fim de causar pesar, de ser difícil, ao ponto, o salmista diz aqui, ao ponto do humor, do vigor, da ferocidade deles se transformar em sequidão. Vai desaparecendo, a alegria que eles tinham no início do pecado vai sumindo, e não vai sumindo por acaso, vai sumindo porque Deus está presente, pesando a mão sobre cada um deles, e todos os dias. É uma realidade bíblica da qual não se pode se esquivar. Enquanto o pecado for encoberto, enquanto o pecado ganhar ares de normalidade, como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse pecado, como se fosse apenas uma escolha e que Deus concorda com isso e que Deus está abençoando, não verá bênção, verá o pesar da mão do Senhor sobre a vida deles, para que, com a finalidade de que eles confessem e abandonem o pecado, para que o pecado possa ser perdoado, para que essa pessoa possa ter a vida perdoada e livre, liberta deste pecado horrendo que é o adultério. Não somente o adultério, todos os outros pecados que forem cometidos, porque nós sabemos que o adultério muitas vezes é a porta de entrada para outros pecados, para inúmeros outros pecados. Entra ali o pecado da homossexualidade, entra ali o pecado de mentira. Como mentem os cônjuges que estão no adultério? Como mentem? Meu Deus do céu! Torna-se uma prática constante, habitual. Torna-se normal, como mudar de roupa todos os dias, como tomar banho. É um hábito que eles pegam. Mentem que nem sentem, que nem veem. Você sabe por quê? Porque vivem uma mentira. E você só pode falar daquilo que você tem propriedade. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração do seu marido, o coração da sua esposa está cheio de mentiras, de engano, de ilusões. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Vai mentir, vai enganar e vai iludir. Sempre, sempre. Mas não é só isso. Vem tantos outros pecados, como o abandono familiar, o abandono dos filhos, e isso tem sido, queridos, tão normalizado. Tão normalizado. Maridos e esposas estão abandonando a sua prole, abandonando não somente o marido que deixou para trás, não abandonando somente a esposa que deixou para trás, mas abandonando os seus filhos. E em coisas muito simples, muitos vão dizer, o problema é porque tem a pensão, que daí quem ficou com o filho fica cobrando a pensão, aquela coisa toda, e às vezes eu não tenho como pagar. Muitos vão dar essa desculpa da pressão por causa de pensão, mas na prática nós vemos que muitas vezes não há qualquer pressão, não há qualquer cobrança nesse sentido, e mesmo assim as pessoas desaparecem da vida dos seus filhos. Não há um interesse pelos filhos. Acaba ali atraindo uma enormidade de pecado. Enquanto
esconder, enquanto calar o pecado, enquanto maquiar o pecado, transvestir o pecado de uma áurea de santidade, os ossos vão envelhecendo. Vai haver dor, vai haver sofrimento, vai haver uma constância de sofrimento. Da mesma forma que dura aí o adultério, também durará a falta de felicidade, a falta de paz. Não haverá descanso para suas almas, não haverá descanso para os seus olhos. Tudo será angústia. Será angústia. Mas quando ocorrer a confissão e o abandono do pecado, essa pessoa alcançará o perdão do Senhor. E a Bíblia diz ainda no verso 6, que por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar. Queridos, aqui é muito importante. A gente acha que temos todo o tempo do mundo, e não temos todo o tempo do mundo. É importante demais que nós possamos orar e interceder pelos nossos cônjuges, orar a todo momento, para que haja tempo de maridos e esposas serem alcançados por Deus e serem mudados, transformados. Não podemos parar a nossa oração, não podemos parar a nossa intercessão, não podemos parar, não podemos retroceder, muito pelo contrário, temos que avançar todos os dias nós temos que avançar em oração, em jejum, em clamor, em busca pelos nossos cônjuges, a fim de que eles venham se arrepender a tempo, porque vai chegar um momento, e o momento é o encerrar das luzes, o fechar das cortinas, né? Quando a vida vai embora. Se chegar este momento, infelizmente, não haverá mais perdão. Não haverá mais perdão dos pecados. O momento que eles têm para se arrependerem, confessarem, abandonarem o pecado, é agora, enquanto estão em vida. Depois não tem mais chance. Depois não tem mais como. Então é importante que nós oremos agora, nós busquemos agora, a fim de acharmos o Senhor enquanto é tempo. Assim como maridos e esposas que estão na prática do pecado precisam se arrepender e rápido, a fim de orarem ao Senhor, confessarem os seus pecados enquanto é tempo. Porque haverá um momento em que não adiantará mais. Não será mais possível. Não esconda o seu pecado você também. Se você tem algo de errado que está contra a vontade do Senhor, confesse o seu pecado hoje, não deixa para amanhã. Confesse o seu pecado hoje. Se arrependa e venha viver uma vida com Deus. Eu sei, todos nós erramos, todos nós falhamos, e isso é algo terrível, mas não podemos conviver com o pecado. Se pecamos, pedimos perdão ao Senhor e nos policiamos, vigiamos, para que nós não venhamos cometer novamente estes pecados. Mas confessamos, não encubra o seu pecado, não esconda o seu pecado. Assim como você deve orar para que o seu marido, para que a sua esposa tenham um entendimento de que o que estão fazendo é pecado e eles não podem continuar a encobrir, mas devem confessar ao Senhor antes que seja tarde demais. Porque dia após dia a mão do Senhor está pesando e de contínuo aumentando o peso sobre a vida de cada um que está na prática do pecado. E a hora em que o cálice da ira de Deus se encher, aí não haverá mais solução, não haverá mais jeito. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.